Congregado, onde nós estamos juntos, sentindo a presença de Deus e louvando ao Senhor, porque eu tenho certeza que assim será no céu, se nós podemos viver momentos tão especiais como esse. Às vezes eu fico pensando, Deus, o que o Senhor tem preparado para nós? Eu tenho certeza que a nossa mente é limitada para poder dimensionar o que Deus tem preparado para nós. Nessa manhã especial em que nós nos congregamos, temos o privilégio de ter conosco nessa manhã o pastor reverendo Averaldo Júnior Vargas, que está conosco. Eu quero convidar o pastor aqui a passar à frente. Eu queria fazer uma pequena apresentação dele, já que esse nome Averaldo é um pouco diferente, né? Mas esse nome é um nome muito conhecido dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, já que o seu pai continua sendo responsável pela Casa Editora Presbiteriana, né, que é tão importante para a publicação de livros, de materiais de escola dominical e tantas influências que nós podemos ter através da leitura. O pastor Averaldo, né, ele assumiu, né, a Casa Editora Presbiteriana num momento de muita dificuldade, de muitas lutas, e hoje a Casa Editora Presbiteriana é uma grande referência. Mas eu quero falar sobre ele, um homem de Deus, há alguns contatos em comuns, né, o contato que há em comum, o pastor Terry Gagger e Osni, que foram responsáveis por apoiar o ministério do pastor no processo de plantação de igreja, da Igreja Presbiteriana das Américas, ali no bairro da Barra, né, no Rio de Janeiro. Nós sabemos que aquele lugar é um lugar de difícil acesso, de pregação do Evangelho, e o pastor tem sido um grande instrumento ali. Ele estava como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Catedral do Rio de Janeiro, né? Eu não sei, foi a primeira igreja presbiteriana fundada por Simonton ali. Ele foi pastor naquela igreja, saiu daquela igreja e foi plantar a Igreja Presbiteriana da América, que hoje tem mais de 700 membros. E é um grande privilégio. Também é locutor de rádio. Vocês vão ver que a voz dele é uma voz de veludo, uma voz assim bem especial, né? Um homem de Deus. Mas, pastor, obrigado por estar aqui conosco. Realmente eu tenho recebido maravilhosos comentários do que foi a Conferência das Mulheres. Todas as mulheres estão muito agradecidas a Deus por esse tempo de renovação. Eu fiz uma publicação ontem nas redes sociais do sentimento que eu tenho no meu coração. Eu sinto que Jesus é o pastor da igreja. Ele é o supremo pastor da igreja. Ele tem a maneira de como ele pastoreia a igreja. E durante esses dias, nós temos visto os corações das mulheres serem pastoreados através da ministração da palavra, e isso é uma grande bênção. Portanto, é um grande privilégio que você esteja conosco aqui nessa manhã, pregando a palavra do Senhor. Que Deus use você grandemente e seja bem-vindo no nosso meio. Está o Lucas também, o seu filho aqui, está na sala dos adolescentes lá. Seja bem-vindo aqui, você e ele, e fique em casa. Fala bonito, pastor, né, meus irmãos? Hein? Fala bonito, pastor, não fala, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que privilégio estarmos juntos hoje. O que eu faço com esse aqui? Eu tiro? Esse aqui? Do lado? Pode tirar de lado assim? Olha, ficou bom. Muito bom. Eu vi um vídeo seu, arrancando o microfone, eu gostei. Você vai ficar muito mais livre. Deixa eu tirar esse aqui. Pronto. Obrigado. Minhas irmãs, bom dia. Então, boa tarde, né, meus irmãos? Lembrei que a hora é avançada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a família. Foi um privilégio muito grande compartilhar da companhia dessas meninas maravilhosas e abençoadas, que nós chamamos carinhosamente da elite espiritual. De onde, minhas irmãs? Elite espiritual de Boston. Esteve reunida sexta-feira e sábado, e algumas que compõem essa elite espiritual de Boston não puderam estar lá, mas estarão no próximo com a graça de Deus, e será uma bênção, certo, Ana? Olha, e se a Ana falou, está falado, certo, igreja? Quero pedir a vocês que abram suas Bíblias, por gentileza, em Jeremias capítulo 38. Quero agradecer, pastor Leandro, o carinho da acolhida, a palavra, o acolhimento em sua casa. Muito obrigado. Eu e o Lucas estamos muito bem instalados, felizes, agradecidos a Deus por esse tempo, o privilégio de estarmos aqui, pastor Pedro, Fabiana também, com essa alegria da família reunida, e a gente está desfrutando dessa companhia especial. Trago da Igreja Presbiteriana das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio, um abraço carinhoso
para vocês todos, estando no Rio, por favor, não deixem de ir à Igreja Presbiteriana das Américas. Vai ser um prazer enorme acolhê-los lá na nossa igreja, na nossa comunidade que tem esse vínculo tão especial com essa igreja. E Terry está no vínculo das duas igrejas, são coisas especiais. Osni também com esse vínculo com as duas igrejas. Osni foi quem me desafiou, Terry foi quem me acolheu. E Osni e Terry, enfim, embalaram a nossa igreja desde o seu início e continuam nos dando um apoio extraordinário, com carinho, conhecimento, enfim, tudo isso que faz muito bem para nós. Jeremias capítulo 38, meus irmãos e minhas irmãs, nessa palavra, nesta hora, eu queria pedir a você que lesse comigo a palavra. É uma leitura não muito longa, mas ela é importante, porque a impressão que eu tenho é que esse é um texto não muito conhecido. É um texto desses que estão escondidinhos e que de repente a gente abre e começa a descobrir uma coisa extraordinária. Na minha experiência como crente, eu leio textos que eu já li outras vezes e Deus me revela coisas que eu nunca vi. E algumas vezes eu me deparo com a realidade de uma palavra de Deus num texto que eu já li várias vezes e a impressão que eu tenho é: quem é que botou esse texto aqui? Pelo amor de Deus, eu nunca vi esse texto aqui não. E ao ler o texto eu sou alimentado. Passa um tempo, eu leio esse texto outra vez e Deus me traz uma outra palavra. Então quero que você leia comigo. Jeremias capítulo 38, que diz assim: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo. Versículo 1 eu entendi que você queria que só eu lesse, né? Do 2 em diante, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram o que os príncipes ao rei? O que eles disseram? Visto que ele, dizendo palavras, o que ele faz? As mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Está falando de Jeremias, hein? Continue. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram aonde, minha gente? Na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou ali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Versículo 13, queridos. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. A Bíblia nos conta uma única história, a história da redenção. A Bíblia nos conta uma única história, é a história da redenção. Eu não sei se você já viveu uma situação aparentemente sem alternativas na sua vida. Se você já passou por algum instante que você precisava de um resgate,
e que somente um resgate seria possível para trazer a sua vida de volta ou manter a sua vida. Uma ocasião eu cheguei de uma reunião bem tarde, cheguei em casa, era hora de descansar, tomei um banho, vesti de novo uma calça comprida, peguei o celular, botei do meu lado e me assentei, como se esperasse alguma coisa, embora eu não soubesse que coisa fosse essa. Passa alguns instantes, o telefone toca e é um pai, pastor, colega nosso de ministério, morando em São Paulo e eu no Rio. Ele me disse que a filha dele está em algum lugar, que ele não tinha ideia que lugar era esse, mas ela parece que tinha sido assaltada no ônibus, parece que tinha fogo. Ele muito desesperado, não sabia nem explicar e nem me dizer onde ela estava. Peguei o telefone dela, o número dela, liguei para ela, o nome dela é Flávia, e disse: Flávia, onde você está? Ela disse: eu não sei. Falei: o que aconteceu? Eu também não sei, tem tiro, tem fogo, eu estou no meio da rua, na Avenida Brasil, no Rio, de madrugada. Essa menina atende o telefone, eu peço que ela passe o telefone para outra pessoa, de preferência um policial. O policial fala comigo, eu digo: policial, onde é que vocês estão? Ele me descreve onde é que eles estão, do ponto de vista geográfico, um lugar perigosíssimo, de frente de uma comunidade bastante animada em termos bélicos. E eu digo para ele assim: eu estou indo para aí. E a palavra dele de ânimo foi: não venha, porque estamos sob fogo cruzado. Eu pedi para falar com ela outra vez. E disse para ela: olha, guarda aí somente o nome do hospital. Só o nome do hospital, não precisa gravar mais nada. Onde eles te levarem, você me diz: estou indo no hospital tal e eu vou te encontrar lá. Desliguei o telefone, mas Deus me disse: levanta e vai agora. Eu levantei e fui. Passei na casa de uma outra pessoa que conhecia a região que eu não conhecia muito bem. Peguei o rapaz, fomos até lá. Quando chegamos no lugar onde ele estava, eu só consegui ver de um lado de lá um ônibus, porque o ônibus onde ele estava foi parado pelos bandidos. O ônibus foi parado, o motorista foi arrancado do ônibus, eles subiram no ônibus, pararam num determinado ponto e encheram o ônibus de fogo, do começo para o final. Lá atrás havia um rapaz, pela graça de Deus, teve a esperteza, a habilidade, a sabedoria de quebrar um daqueles vidros com bastante força, e ali, através daquela porta, daquele lugar, as crianças, os adolescentes, os jovens que ali estavam, uma menina com 15 anos, eles pularam de meiazinha, sem estar preparado para isso. Quando eles correram, os bandidos atiraram, atravessaram 4 pistas, correndo do fogo e fugindo das balas. Lá estava essa menina de 15 anos, com mais outras pessoas ali do lado de fora. Quando eu parei o carro, ela me viu, ela veio correndo ao meu encontro, abracei aqui, perguntei para o policial: posso levá-lo? Ele falou: pode. Mas eu fiquei com medo dessa história. Falei: pode, não pode. Perguntei outra vez: posso levá-lo? Ele falou: pode. Peguei a menina, coloquei no carro, levei para o hospital. A única preocupação dela era: e o meu cabelo, como está? O ônibus todo incendiado, tiro, e o meu cabelo como está? Eu disse para ela: olha, quando terminar isso aqui, eu vou te levar num salão excelente, assim assado. Ela ficou toda animada, ficou até mais leve, né? Levei para o hospital. Era para uma entrada bastante rápida. Ela ficou mais de uma semana na UTI. Havia inalado muita fumaça, e aquilo naturalmente produziu um risco bastante intenso para a sua vida. E essa história eu trago aqui para a nossa reflexão da possibilidade que todos nós temos, de um momento para o outro, passarmos por alguma coisa complexa na nossa história. Mas a graça de Deus se manifesta de maneira extraordinária, que o Senhor vem sobre nós e até nós e opera em nossa vida aquilo que a gente poderia estar chamando de resgate. Um resgate. O Senhor é aquele que nos resgata. O Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. O Senhor é aquele que já veio ao nosso encontro. O Senhor é aquele que nos levanta, que nos tira de um buraco, de um poço, de uma cisterna, ainda que esteja absolutamente cheia de lama, e a chance de nós nos afundarmos nela é extremamente grande. Esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, versículos de 1 a 5, eles nos mostram algumas verdades importantes. A primeira delas é que a verdade do Senhor incomoda aos que preferem a mentira. Deus deu a Jeremias uma palavra. Jeremias trazia uma palavra que não era dele. Jeremias trazia uma palavra que era do Senhor, não era uma palavra boa de ser ouvida.
não era uma palavra agradável aos nossos ouvidos, mas era uma palavra que vinha da parte de Deus. Entenda, os profetas não escolhem o que pregam, os profetas são escolhidos para pregar. Ao serem escolhidos para pregar, eles pregam aquilo que quem os escolheu determina. Portanto, ao reagirmos, ao ficarmos contrários, ao criarmos oposição àquilo que Deus vem falando através dos profetas bíblicos, nós estamos reagindo contra o próprio Deus. Então a reação das pessoas na época de Jeremias não era Jeremias somente. Jeremias era o que eles viam, o que eles não viam era o Senhor. Portanto, a reação deles, a recusa deles, a rejeição deles não era a Jeremias, mas era a rejeição ao Senhor. Meus irmãos, isso é complicado demais, porque os profetas contemporâneos de Jeremias, eles adoçavam as suas palavras a partir da amargura da situação. A situação era amarga, a situação era difícil, então eles começavam a adoçar de uma forma tão especial para que as pessoas pudessem gostar daquilo que eles estavam falando. E todas as vezes na história, quando nós deixamos de pregar, ou de ouvir, ou de estudar, ou de examinar o que diz o Senhor, nós começamos a buscar aquilo que nos agrada. E qualquer coisa que nos agrada tem na centralidade o homem e não mais Deus. Infelizmente, só aqui entre nós, é o que a gente mais gosta. A gente mais gosta de ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz um bem, aquilo que vai trazer algum tipo de benefício, ainda que passageiro, ainda que temporário, ainda que superficial sobre a nossa vida. Mas a palavra do Senhor é aquela que faz tudo isso e faz muito mais. Jeremias trazia a palavra que era de Deus, e a reação das pessoas é que elas queriam alguma coisa que mostrasse a centralidade do homem, e os profetas do seu tempo pregavam aquilo que agradava o homem e não aquilo que agradava a Deus. Versículos 2 e 3, o Senhor Deus fala ao povo. Deus queria o bem do seu povo, mas o povo não enxergava. Sabe quando alguém te diz isso, ou a gente diz isso para alguém, eu estou dizendo isso para o seu bem, mas a pessoa não escuta. Já teve essa experiência? Dizer alguma coisa para o bem de alguém e esse alguém não dar ouvidos a você? Na época em que nós estamos aqui, Deus queria o bem do seu povo, mas o povo não enxergava. Eles preferiam a escuridão, eles preferiam a mentira e deturpavam a verdade do nosso Deus. A palavra do Senhor era clara, era necessário que houvesse arrependimento. Mas arrependimento não é uma coisa fácil. Quando alguém se arrepende de alguma coisa, ele está passando por um sofrimento, aquilo é uma dor. Passar pelo arrependimento é passar sobre o seu próprio ego. Passar pelo arrependimento é vencer a sua vontade, é vencer o orgulho, é vencer a soberba, é vencer a vaidade. Eu pergunto a você, isso é fácil? Isso é fácil? Isso é fácil? Uma necessidade urgente de arrependimento, necessidade urgente de mudança estava para ser realizada no meio do povo de Deus. E ao invés de abraçar essa realidade, eles preferiam abraçar a sua própria verdade, querendo ouvir aqueles que falavam para ele coisas boas, ou para eles coisas boas, e não aquilo exatamente que a palavra de Deus era anunciada e trazida para o coração do povo que ali estava. E eles tinham seus argumentos, as suas estratégias, uma delas registrada no versículo 4. Eles procuram o rei para dizer: olha, rei, os soldados estão com medo diante da palavra de Jeremias. Jeremias dizia: nós seremos vencidos. E eles diziam: está vendo? Quando Jeremias diz que nós seremos vencidos, os soldados afrouxam as mãos, os soldados afrouxam as pernas. Isso está atingindo o moral do nosso exército. E é verdade. Uma palavra de encorajamento fortalece, uma palavra de ameaça pode produzir um certo medo, mas a questão toda não é nenhuma e nem outra. A questão toda é que durante toda a história bélica de Israel, toda a história dos avanços, através das guerras, as conquistas de Israel, quem dava a vitória não era a habilidade do exército. A vitória não era conquistada pela força. A vitória não era alcançada pelas estratégias, a vitória era dada pelo Senhor. E todas as vezes que alguém esquece que a vitória é dada pelo Senhor, ele atribui a si ou a outros a bênção da vitória.
Jeremias está ajustando as coisas. Deus o ordena, Deus dá a ele a palavra. Mostra a esse povo que a vitória não é fruto do seu esforço, do seu empenho. Mostra ao povo que a vitória não é fruto da sua inteligência, criatividade ou estratégia. Mostra ao povo que a vitória é sempre dada pelas minhas mãos. Quantas histórias bíblicas nós conhecemos, uma delas eu sou muito impressionado com ela. O exército inimigo avançando sobre Israel. As terras estavam lá, eles tinham carros, eles tinham cavalos. O exército de Israel era pobre em comparação com este exército. O exército usando uma estratégia de guerra nova, a possibilidade de avançar com grande velocidade e de ir muito mais longe através dos carros. Mas Deus, diz a Bíblia, trovejou o Senhor, abriu-se uma chuva, caiu um temporal tão forte que os carros ficaram atolados na lama. E atolados na lama, os carros não conseguiram avançar. O povo de Deus que ali estava conseguiu fazer o cerco e vencer aquele inimigo que era numericamente, belicamente, muito mais poderoso, para que o povo pudesse aprender. A vitória nos foi dada não por nós, a vitória nos foi dada pelo Senhor. Mas pode dizer uma coisa? Eles se esqueceram disso. E é possível que mais alguém venha se esquecer disso. Não à toa o Senhor nos traz essa palavra, para recordarmos que todas as nossas vitórias vêm da parte dEle. Essa postura revela essa mudança da confiança, e a confiança é no Senhor ou é em mim, isso faz uma enorme diferença. Versículo 6, meus irmãos, ele nos mostra um momento exato em que tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias. A cisterna não tinha água, senão lama, e Jeremias afogou naquela lama. Eu já tentei imaginar essa cena várias vezes. E apesar de todo o meu esforço, eu não consigo imaginar a angústia, a dor de alguém que é jogado numa cisterna profunda, uma cisterna sem água, uma cisterna com lama, ele descendo e afundando naquela lama, não tendo água para se hidratar, aprisionado naquilo ali. Quanto mais mexe, mais suja, quanto mais mexe, mais afunda, no ambiente morto, para que ele fosse morto. Esse texto me mostra que não há limites para a maldade humana. A maldade humana é uma coisa crescente. Você com certeza ouviu falar há alguns anos da morte de um jornalista chamado Tim Lopes. É da minha área de comunicação, a história dele é uma história impressionante. Um produtor maravilhoso, líder de várias matérias especiais, especialmente as matérias investigativas. Gostava de entrar na comunidade, filmar e registrar aquilo para que as matérias fossem construídas. Pegaram Tim Lopes, levaram Tim Lopes para o alto do morro, fizeram com ele as coisas mais absurdas possíveis. Depois pegaram uns pneus, colocaram ele dentro dos pneus, jogaram fogo. Ele foi ardendo ali dentro naquilo que na linguagem do crime é chamado de micro-ondas. A maldade humana, ela não tem limite. Pegam um ônibus com pessoas que eles nem conhecem, nem sabem quem são, simplesmente pelo fato de pegar um ônibus daquele e colocar fogo. Coloca fogo naquele ônibus porque não há limite na maldade humana. A maldade humana é fruto do pecado, o pecado que nos atingiu, o pecado que nos contaminou, o pecado que nos contagiou. Qualquer pessoa distante de Deus, ela fica refém da maldade que é humana. Eles queriam a morte de Jeremias. Eles queriam que ele se sentisse à beira da morte, que ele mordesse as suas palavras, e se ele morresse, eles sairiam vitoriosos. Porque Jeremias disse, nós seremos vencidos. E aí eles pegam Jeremias e matam. Jeremias não tem mais voz, Jeremias não tem mais palavra. Era essa a ideia, esse era o propósito. Mas Deus que conhece a história toda, Deus que conhece tudo que há, Deus se revela de maneira extraordinária, versículo 7 a versículo 13. Deus levantou uma pessoa, um etíope, um eunuco. Deus levanta essa pessoa e traz para essa realidade que ele está. Ebed-Meleque é o nome dele. Ebed-Meleque é o nome dele. O nome dele significa servo do rei. Servo do rei. E é legal porque servo do rei, no sentido que nós podemos aplicar aqui,
Ele é o servo do rei, não do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Como servo do rei, ele é sensível à voz do Pai. Como servo do rei, ele faz aquilo que o rei ordena. Como servo do rei, ele assume o risco. Ele resolve pagar o risco para fazer aquilo que Deus manda. Temos aqui duas ações proféticas maravilhosas. A primeira, daquele que fala e não tem medo. Daquele que corre o risco. Daquele que paga o preço. Ainda que todas as coisas sejam contrárias a ele, ele fala. Porque ele não tem medo de falar, ele obedece. Por outro lado, nós temos alguém que não está nesse perfil do que fala, mas daquele que age. Aquele que age ainda contra, aquele que age ainda sob pena de, aquele que está correndo todos os riscos, ele ainda faz. Fala e faz. Duas linguagens proféticas a serviço do rei. Ebed-Meleque faz uma coisa que eu considero extraordinária. Pede ao rei autorização para ir lá. O rei autoriza. Ele vai lá. Mas ele faz alguma coisa que eu considero doce, delicada, extraordinária, e que você pode ler no versículo 11. Leia aí o versículo 11. Leia comigo, por favor. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei. Daí em diante, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. A ordem era, pode ir. Ele foi, passou primeiro, pegou alguns trapos, umas roupas velhas, e a impressão que dá é que nós estamos com alguém que está perdendo tempo. Afinal de contas, se Jeremias está na cisterna, atolado numa lama, e ele está lá já há algum tempo, e se a gente não for lá para buscar, para resgatar, imediatamente ele morre, para que perder tempo pegando alguma coisa que não seria importante nesse instante, a não ser que fosse? O versículo que segue, você pode ler junto comigo, o versículo 12, ele mostra a razão disso tudo. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias, eu imagino ele falando um pouco mais alto: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. O que ele fez? Pegou aqueles panos, colocou debaixo dos braços, nas axilas, para que ele fosse colocar a corda aqui, e a corda não o machucasse, a corda não o ferisse, a corda não o prejudicasse. Ebed-Meleque percebe a fragilidade física de Jeremias, percebe o seu instante físico, o seu instante emocional, e traz para ele uns panos de trapos, de roupas velhas e usadas, para que ele pudesse colocar para proteger a sua vida, proteger a sua saúde. E há aqui nesse contexto um cuidado extraordinário de Deus com a nossa vida, desse Deus amoroso, desse Deus cuidadoso, desse Deus que vem ao nosso encontro e não nos deixa afundar. Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos alcançar, e faz isso da forma mais doce, mais suave, mais amorosa, para que nós possamos perceber em cada detalhe desta ação de Deus, a sua intenção em alcançar gente como você e eu. Jeremias era uma pessoa extraordinária, mas ele poderia ter seus dias contados e acabados a partir das lamas na cisterna. Mas Jeremias foi resgatado de um estado de morte certa. Deus usou Ebed-Meleque para cuidar dessa responsabilidade. Da mesma forma que nós temos aqui, isso tipifica de alguma forma a ação de Cristo na nossa vida. Jeremias é alguém que recebe a intercessão de Ebed-Meleque. Ebed-Meleque intercede ao rei por Jeremias. Ebed-Meleque vai ao encontro de Jeremias. Ebed-Meleque lidera o resgate mais cuidadoso e amoroso que eu já tomei conhecimento na Bíblia. É um tipo da ação de Cristo. Veja a ação de Cristo que vem ao nosso encontro, que intercede por nós diante do rei e que estabelece a forma mais amorosa e mais carinhosa de nos resgatar do império das trevas e de nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ebed-Meleque tipifica a figura de Cristo que vem ao nosso encontro para nos alcançar, vem ao nosso encontro porque não quer nos ver morrendo, seja na cisterna de lama, seja no fundo do poço,
seja no molho do pecado, o Senhor vem ao nosso encontro para nos resgatar. E essa é uma operação que só Deus pode gerar na nossa vida. Jeremias foi resgatado de um estado de morte certa e Deus usou Ebed-Meleque para isso. O nosso resgate vem do Senhor. O Senhor é quem opera em nós. O Senhor é quem opera em nós a bênção da redenção. A graça do Senhor que alcançou a Jeremias é a graça do Senhor que nos alcança hoje. É o Senhor que conhece a nossa história. É o Senhor que reconhece os momentos da nossa vida. É o Senhor que percebe as nossas fragilidades. É o Senhor que identifica onde nós estamos, ainda que nós não assumamos esta realidade de estado. É o Senhor quem percebe, observa, fala conosco de uma maneira muito especial. É o Senhor que alcança o nosso coração para nos tirar do lugar onde nós estávamos e nos levar para um lugar que só Ele pode nos levar. Algumas lições. Primeira delas, algumas palavras podem não ser agradáveis, mas devem ser importantes para o nosso entendimento. Quando alguém nos provoca ao arrependimento, pode não ser uma coisa agradável agora, mas ela será fundamental para o nosso crescimento espiritual. Em alguns instantes podem usar mentiras contra a palavra da verdade, ainda que a palavra mentirosa, aquela dos soldados, ainda que ela faça sentido. A nossa confiança não deve estar em nós, mas a nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Ainda que nos joguem, ainda que nos abandonem, ainda que façam qualquer coisa nesse aspecto, o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro e nos resgata. Essa é a certeza da palavra de Deus. Ainda que nós tenhamos sido contaminados pelo pecado e o pecado nos condena à morte, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o Senhor veio ao nosso encontro para nos resgatar. O Senhor veio ao nosso encontro para nos alcançar. O Senhor veio ao nosso encontro para nos colocar de pé. O Senhor veio ao nosso encontro para nos levar de volta para o céu. O Senhor veio ao nosso encontro para salvar a nossa vida. E esse é o presente mais extraordinário que alguém pode receber. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus usou Ebed-Meleque como Deus quer usar as nossas vidas para o resgate de outras vidas em nome de Jesus. Da mesma forma que fomos alcançados pela graça, o Senhor nos alcançou e nós vamos ser usados por Ele para alcançarmos outras pessoas. Pessoas do nosso relacionamento, pessoas que convivem conosco na escola, na universidade, trabalho, pessoas com quem nós nos encontramos nas feiras, nos supermercados, nas lojas, pessoas com quem nós temos relacionamento, que pela graça do Senhor serão alcançados pela pregação do Evangelho através da nossa vida, da mesma forma que Deus operou. Mas veja, cuide dos detalhes, cuide do carinho, cuide da doçura, como nós podemos observar nesses atos tão extraordinários registrados nesse texto. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Nós sabemos que não somos nada e ninguém. Estamos cientes que dependemos do Senhor para todas as coisas. Estamos como Jeremias, jogados na cisterna e afundados em lama, até que o Senhor Jesus Cristo veio ao nosso encontro para nos resgatar. Não usou cordas, usou a sua própria vida. Deu-se por amor de nós, para que, absorvidos pelo poder extraordinário do Senhor, possamos viver a beleza e a alegria da doce vida que o Senhor pode nos dar. Não estamos condenados mais à cisterna de lama, onde só há morte. Fomos promovidos a uma vida nova, com excelência, vida e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor usou este servo no passado, venha usar-nos de alguma forma especial, a fim de que outros sejam também alcançados pelo mesmo poderoso Evangelho de Jesus Cristo, que nos fez e nos faz e nos fará viver uma nova vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.
uma mensagem muito especial, Senhor, aos nossos corações. E eu creio que casa perfeitamente com esse momento que nós vamos passar agora, que é o momento da Santa Ceia, que é o momento em que Jesus nos deixou de forma simbólica e muito clara o que é que significa essas cordas que nos resgatam. Eu gosto muito de um texto que está relacionado com o que o pastor pregou, que está em Oséias capítulo 11, e eu vou ler esse texto. Em Oséias capítulo 11, Oséias foi contemporâneo de Jeremias, do profeta Jeremias. E ele diz o seguinte: quando Israel era menino, olha só, Oséias capítulo 11, quando Israel era menino, versículo 1, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Mas olha só o que é que diz aqui: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem aliviava o jugo, e sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. Deus não nos deixa de amar. E Jeremias diz que o Senhor o atraiu com cordas de amor. E nós estamos aqui diante da expressão máxima do amor de Deus, que se revela através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi feita por nós. Irmãos, essa é uma tremenda oportunidade que nós temos de nos reconciliar com Deus. Essa é a tremenda oportunidade que nós temos de abrir o nosso coração, de abrir a nossa vida diante do Senhor e abraçar esse amor que nós não temos como resistir, porque ele é a graça que se manifesta a cada dia nas nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. O que é que isso significa? Paulo não está fazendo nenhum terrorismo, mas Paulo está dizendo algo seguinte: que esse é um momento especial, esse é um momento que nós temos que fazê-lo com muita seriedade, com muita consciência, porque esse convite não é qualquer convite. Nós estamos diante da mesa do rei, e diante da mesa do rei, nós temos liberdade. Diante da mesa do rei, ele nos convidou porque ele tem um propósito para nós, porque ele tem algo para as nossas vidas. Portanto, eu quero convidar você que está aqui nessa manhã, para que você não deixe de participar, para que você não feche o seu coração, para que você não seja deselegante, mas que você participe desse momento com sinceridade, e não com hipocrisia, simplesmente porque você vai participar, mas que você participe com o coração aberto para o que Deus vai fazer na tua vida nessa manhã. Esses elementos que estão aqui não deixam de ser pão e não deixam de ser vinho ou suco. Mas qual a diferença? A diferença para nós, segundo a palavra de Deus, é que a presença de Deus está aqui. E isso é muito mais profundo do que ele está fisicamente. Esses elementos continuam sendo os elementos para o qual eles foram feitos. Mas a presença de Jesus Cristo
é muito mais profunda, porque Ele sabe o que você tem, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece o teu coração. E talvez através desse momento que você está aqui na casa de Deus, Ele quer te resgatar com as suas cordas de amor, para cuidar, nos limpar e nos restaurar para a sua glória e a sua honra. Amém? Quero convidar os presbíteros a passarem aqui à frente, quero convidar o pastor Pedro para estar conosco aqui. Nós vamos distribuir os elementos e você vai passar à frente e pegar o pão e o vinho, e nós vamos voltar para os nossos lugares depois, cantando ao Senhor, alegres, agradecidos por todas as suas bênçãos derramadas, e vamos consagrar e participar e comer todos juntos. Nós vamos cantar esse cântico que cantamos por último, Eu Vejo o Rei da Glória. Quero pedir o grupo de louvor que vá se preparando. Opa, desculpa. Gente, esse é um momento de profunda reflexão, mas esse é um momento também de muita celebração, porque é um privilégio estar aqui nessa manhã, é um privilégio participar dessa mesa. Vamos colocar de pé? Vamos cantar ao Senhor? Vamos juntos aqui celebrar essa festa do Rei. Enquanto nós cantamos, você vai poder passar aqui à frente e pegar o pão e o vinho e voltar para o seu lugar. Pode passar, irmãos.
Para ele fazer um momento de consagração. Meus amados irmãos, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Deus, nós nos colocamos na Tua presença, dizendo que o Senhor tem sido nosso Deus de geração em geração. O Senhor é o Deus que salva o Teu povo. O Senhor é o Deus que se faz presente no meio da congregação do Teu povo. Nesse momento, Deus amado, olhando para o pão e olhando para o vinho, nós sabemos, Deus amado, que esses elementos permanecem pão e vinho. Mas o que mais nos interessa aqui hoje, Senhor, o que mais impacta o nosso coração, é que depois de ouvir a Tua palavra, e depois de sermos, Deus amado, inundados de espiritualidade através da Tua palavra, nós temos, Deus amado, a Tua presença, a presença do Senhor fazendo a diferença nas nossas vidas, a presença do Senhor nos animando, nos revigorando, trazendo, Deus amado, vida aonde não há vida. E é por isso, Deus amado, que nós colocamos esses elementos diante do Senhor e pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas para cá, e que nesse momento, enquanto a Tua igreja come o pão e bebe o vinho, ela não só se alimente desses elementos orgânicos, mas ela se alimente principalmente, Deus, da Tua presença. Ela se alimente de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e que é o nosso Salvador. Deus amado, revigora-nos e traz vida à nossa vida. E traz, Deus amado, um desejo ardente de anunciar o Teu Evangelho, um desejo ardente de mudar de vida, um desejo ardente de sermos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Por isso, Deus amado, que esse momento de Santa Ceia, como foi no passado, seja também um momento de reavivamento nas nossas vidas. Nós oramos, Senhor, e consagramos esses elementos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, cantar essa última canção.
Irmãos, conjuntamente com essa oração final, eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso irmão Sebastian Kim. A semana passada nós tivemos uma grande bênção aqui, foi a reunião do presbitério. E na reunião do presbitério, onde estavam todos os líderes, pastores e representantes, presbíteros representantes de todas as igrejas, o nosso irmão Sebastian, que está no processo de ordenação, foi examinado aqui. E foi um exame, assim, muito bom, muito lindo. Foi realmente, representou a nossa igreja e mostrou que é um homem de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, Sebastião. Sim, Deus tem me dado o privilégio de poder trabalhar com pessoas muito boas, que eu considero muito melhores do que eu. Louvo a Deus pela equipe que nós temos, pela vida do Sebastião, pela vida do Hélio, que está aqui em algum lugar, com a Lídia, pela vida do pastor Pedro. Né? Eu louvo a Deus por essa equipe que Deus tem dado. Eu sei que o que Deus tem feito aqui tem sido por fruto do trabalho de vocês também. Então, louvado seja o Senhor. Queria parabenizar você. Eu queria que depois, no final do culto aqui, por favor, nós vamos estar aqui, que você saudasse o pastor Sebastião aqui, né? E nós estivéssemos apoiando o ministério dele, a vida dele. Ele tem feito um trabalho maravilhoso com os adolescentes da nossa igreja. Amém? Então vamos à sexta oração final. Onde é que está a CM? Minha mãe está doente. A sua mãe está enferma? Tá bom então, mas nós vamos orar pela vida dela. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio de estar aqui na tua presença. Obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua palavra pregada. Quero te agradecer, Senhor, por cada momento desse culto, desde as canções, as leituras bíblicas. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um dos que estamos aqui. E quero te agradecer, Senhor, de forma especial nesse momento, pela vida do Sebastião. Te agradeço, Senhor, pela vida dele. Obrigado porque esse passo mais que o Senhor tem dado no ministério do teu servo. Ó Deus, e nós te agradecemos porque sabemos que o processo de ordenação na igreja presbiteriana não é um processo simples, mas o Senhor deu ao teu servo a firmeza de poder, ó Deus, superar mais essa etapa. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe a vida da Semi, abençoe a vida do Samuel, ó Deus, e a mãe do Sebastião, que está enferma nesse momento, não foi possível vir nesta manhã, mas que o Senhor esteja cuidando do ministério dele, o Senhor esteja abençoando a vida dele, ó Deus, para que ele seja cada dia um instrumento nas tuas mãos, usado poderosamente pelo Senhor.
Nós te agradecemos pelos profetas que o Senhor tem levantado nessa igreja aqui. Obrigado por cada um deles. Cubra com o teu sangue, livra suas famílias do mal, ó Deus, e ajuda-nos nessa jornada, que não é fácil. Senhor, nós pedimos por essa igreja, que o Senhor nos dê uma semana de bênção na tua presença. Quero te agradecer por algumas vidas. Hoje é aniversário do Wilson. Quero te agradecer pelo presbítero da nossa igreja, homem de Deus. Obrigado pela vida dele, da Simone, do Dan. Obrigado, Senhor, por essa família. Abençoa o teu servo, no nome de Jesus. Quero lembrar também da Dulce, que fez aniversário antes de ontem. Senhor, abençoa a vida da tua serva também. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. E derrama a tua bênção sobre as nossas vidas nessa hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Pode sentar por alguns instantes.